Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia que essa sala é aberta para juntos lermos e meditarmos na Palavra de Deus. Nós estamos no dia de número 143 do nosso plano de 365 dias e hoje nós vamos ler a partir de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Já deixa aí a sua Bíblia aberta. 1 Reis, capítulo 13. E assim a gente segue com o nosso plano. Bom, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal. Quem não é inscrito ainda, deixa o seu nome, o seu comentário aí de onde você nos acompanha. Tudo isso aí faz parte, né? Para o bom desenvolvimento do nosso clube de leitura. Deixa eu ligar aqui o meu retorno, ficar de olho aqui nos comentários de vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra, nesta sala de leitura aberta diariamente, para que os leitores e ouvintes da Tua Palavra possam crescer em conhecimento, sabedoria e debaixo da Tua graça. Agradecemos ao Senhor por Tua bondade, por Tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado através desses encontros. Louvamos e exaltamos o Teu nome e pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Compartilho com vocês a Bíblia na tela e vamos seguir. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel, e Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Só para recapitular um pouquinho, que nós falamos ontem, né? Que isso aqui é a continuação de outro texto. Então vamos fazer uma ligação para não ficar um pouco solta aqui a história, né? Perdida. Bom, Roboão, filho de Salomão, está reinando de Jerusalém, a sua tribo, Judá. Jeroboão é um outro rei que o profeta Aías, se não me engano, a gente vai até conferir aqui, vai falar sobre ele novamente na leitura de hoje, disse que Deus rasgou o reino de Salomão por causa da sua... porque ele cedeu, né, ao sincretismo religioso, passou a adorar, não digo assim adorar, né, a gente não vê que ele, os textos não mostram que ele estava também, né, apresentando sacrifícios, holocaustos, até então, para outros deuses. Porém, ele cedeu, né, construiu altares para suas esposas, para que elas sacrifiquem para eles e etc e tal. Enfim, ele consentiu, né, coadunou, enfim, não fez o que o Senhor disse que teria que ser feito, não seguiu os caminhos do seu pai, o reino dele foi rasgado e 10 partes, através daquela profecia, foram entregues a Jeroboão. Então, Jeroboão passa a reinar e ele fica com um ciúmes, né? Um ciúmes, um medo, um receio do povo de Israel quando fosse a Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, voltasse a se inclinar ou a obedecer Roboão e não Jeroboão. Enfim, temendo aquilo, ele levantou 2 altares em Israel, a saber, um em Betel, e
bezerros de ouro, né? Disse, ó, esse é o Deus de vocês, não precisam vocês viajarem até lá, para que vocês vão se cansar indo até lá? Fiquem por aqui. Isso foi muito mal, né, aos olhos do Senhor. Então, um dia desses, ele estava em pé, junto ao altar que ele construiu. Então, quando se fala aqui junto ao altar, não é o altar do tabernáculo, do templo, né? Já tinha o templo nesse tempo. Não era o lugar que o Senhor escolheu, não eram os sacerdotes que o Senhor escolheu, foi ele mesmo que escolheu alguns ali do meio de Israel e ordenou a sacerdotes, tudo errado, né? Fazendo tudo do jeito dele. Então, um dia desses, ele estava ali em pé e um homem de Deus, vindo de Judá, foi falar com ele. Versículo 2. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse, ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso sobre ti. E os ossos dos homens serão queimados sobre ti. Ou seja, esse altar vai ser profanado. Jamais era para apresentar em um altar do Senhor um ser humano. Deus tinha condenado essa prática, nós já lemos isso nas leituras anteriores. Ele falou, não faça como fazem os pagãos, não passem as crianças pelo fogo, sacrifício de pessoas era proibido. E os pagãos faziam isso, né? Então, esse homem de Deus disse, esse altar vai ser profanado, os sacerdotes de vocês vão ser queimados nesse altar. Então, foi uma profecia contra aquele altar. Versículo 3. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo, este é o sinal do qual o Senhor falou. Eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. Atenção agora. E sucedeu, quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo, apanhai-o. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. Então, quando o homem de Deus falou contra o altar e o que ia acontecer, Jeroboão, ainda em uma tentativa, estendeu a mão sobre o altar, aquele altar profanado, dizendo, apanhai-o, né? Me protege, pega ele. E aí a mão dele ficou seca. Secou-se de modo que ele não conseguia recolhê-la novamente. Virou um pau duro, né? A mão dele, vamos dizer assim. Versículo 5. O altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas do altar. Rasgado é rachado, né? Dividido. Então, do jeito que o homem de Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus, suplica agora a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor e a mão do rei lhe foi novamente restaurada e se tornou como era antes. Veja, então a mão estava seca, estendida, ele falou para o homem de Deus orar por ele, orou, a mão voltou a ser como era. Veja a reação de Jeroboão. E disse o rei ao homem de Deus, venha para casa comigo, refresca-te, e eu te darei uma recompensa. Ponto. Olhe para mim agora, por favor, deixa eu te falar uma coisa. O que nós vemos aqui? Aqui nós vemos
que Deus, ele enviou ali, né, o homem de Deus, para revelar a Jeroboão que ele não estava de acordo com as atitudes de Jeroboão. Enviou uma profecia dizendo o que ia acontecer, na tentativa até de arrependimento, né? Não estava satisfeito com a desobediência dele. Diz o que vai acontecer. Jeroboão, ao invés de ter aquela atitude de Davi, né, que é o nosso maior exemplo até aqui, quando Davi foi confrontado por causa do seu erro, na hora ele pediu perdão, se arrependeu, diferente de Saul e diferente agora também de Jeroboão. A mão dele, de Jeroboão, ficou seca, ele orou ao homem de Deus, a mão voltou ao normal, ou seja, aconteceu ali um milagre. De forma miraculosa, a mão dele volta, o braço dele, né, volta ao normal. Então, Deus está com tudo isso mostrando para Jeroboão a sua soberania. Jeroboão, eu sou soberano, é do jeito que eu quero, é quando eu quero, é como eu faço, eu sou o Senhor. Então, Jeroboão poderia olhar para tudo isso que aconteceu e se arrepender. Voltar ao caminho da obediência. Mas aqui, ó, o versículo 7, vou mudar a cor aqui para chamar a atenção. O versículo 7 revela a superficialidade, a forma superficial como Jeroboão enxergava as coisas de Deus. Aqui revela que ele não tinha profundidade nenhuma com Deus. E ele tratou tudo aquilo que aconteceu de forma trivial, comum, tranquilo o que aconteceu aqui. O altar rachou do nada, a minha mão ficou dura, depois ela voltou ao normal. Ele não entendeu o que estava acontecendo ali. Entendeu, não se atentou, enfim, mostrou, né, o quão raso ele era no que diz respeito à comunhão, à reverência, à intimidade com Deus. E o que ele fez? Revelou o seu coração, veja. E disse o rei ao homem de Deus: vem para casa comigo, refresca-te, e eu te darei uma recompensa. Ou seja, Jeroboão ainda quis aproveitar a ocasião para barganhar com o homem de Deus. Vem que eu te darei uma recompensa. Então, oferecendo uma recompensa em troca de uma bênção, ele estava tratando Deus como se Deus fosse um homem de negócio, um parceiro. Vem cá, você é meu parceiro. Vamos lá na minha casa, você vai se refrescar e eu vou te dar uma recompensa aí em troca da bênção. Parceria com Deus, pacto, né? Faz isso por mim que eu faço isso por você. Me abençoe que eu te recompenso. Não tem fundamento esse tipo de pacto com Deus, viu? Isso fere a soberania de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Esse tipo de parceria não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é barganha pura. Isso é querer tratar Deus como um homem de negócio. Aí você vê. Interesseiro, vamos lá em casa e eu vou te dar uma recompensa por isso. Aqui revela também, a Bíblia é temporal, né? Isso aqui não só acontecia naquele tempo não, até hoje acontece isso. E há alguns homens de Deus, né, que nesse caso aqui, esse homem de Deus, você vai ver que ele não aceitou, mas há alguns homens de Deus que aceitam esse tipo de suborno, né? Essa troca, dinheiro por bênção. Até oferecem, né? Manda o Pix que vai acontecer isso, que eu vou orar, eu vou subir um monte, 21 dias orando por você, e você que quer a minha oração, você vai mandar o Pix. A parte que cabe para essas pessoas já está determinada por Deus. Vamos em frente. Versículo 8. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água nesse lugar, porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo:
não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Então veja, qual foi a palavra de Deus para o homem de Deus? Vamos nos atentar nisso. Deus disse, vai lá, faz o que eu estou falando, mas não é para você comer pão ali, não é para você beber água, tampouco você volte pelo mesmo caminho. Então, é o seguinte, se eu estou agarrado na palavra do Senhor, se eu estou em obediência, se eu faço o que a palavra do Senhor diz, sem me desviar para a esquerda, para a direita ou querer inventar alguma coisa, está tudo bem. Eu estou debaixo de uma obediência. Então, enquanto esse homem de Deus estava obedecendo a palavra, o que o Senhor falou, foi tudo bem com ele. Ele não cedeu, inclusive, à proposta de Jeroboão. Ele foi além, disse, olha, você pode me dar metade da sua casa. Eu sou homem de Deus, eu não aceito suborno. Versículo 10. Assim, ele se foi pelo outro caminho, não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, agora a história, ela acrescenta aqui um detalhe, e aí vai mostrar que, infelizmente, esse homem de Deus, que era tão fiel à palavra, ele acabou cedendo. Vamos ver como isso aconteceu, e isso é um alerta para nós também. Mais um alerta na leitura de hoje. O primeiro já foi. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? O que vocês acham do que a gente leu até aqui? Comente aí. Entenderam que não tem esse negócio de tratar Deus como homem de negócio, como parceiro de negócio? Venha até a minha casa e eu te recompenso. Eu vou te recompensar por isso que fez por mim. Vocês entenderam? Comente aí, deixa eu ver se está tudo ok. Estão me vendo bem, ouvindo bem? O Vaguinho colocou aqui, ó. Não existe barganha com Deus. Exatamente. Quem mais? Bom, então tá ok, né? Se alguém já comentou, tá ok. Versículo 10. Assim, ele se foi por outro caminho e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, um velho profeta, agora atenção isso aqui, ó. Atenção. Vamos segurar um pouquinho os comentários e vamos continuar aqui na leitura. Ora, um velho profeta, veja, um velho profeta habitava ali em Betel. E os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei. Eles também as contaram ao seu pai. E disse-lhes seu pai, por qual caminho ele se foi? Porquanto os seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia se ido. E ele disse aos seus filhos, selai-me o jumento. Assim, eles lhe selaram o jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus, e o encontrou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, sou eu. Então lhe disse, vem para casa comigo e come pão. Olha, atenção. Primeiro, o rei Jeroboão tinha falado, vem para minha casa, se refresca, eu vou te dar uma recompensa. Agora, um velho profeta vai correndo atrás desse homem de Deus e diz, vem para minha casa, eu vou te dar pão. E ele disse, não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão, ou beberei água contigo nesse lugar. Porque foi-me dito, pela palavra do Senhor, tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. Então, essa era a palavra do Senhor. E ele estava em obediência, não entrou na casa de Jeroboão e disse que não entraria na casa do velho profeta.
do profeta velho. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma ordem do Senhor, cumprindo a sua palavra. Veja. E ele lhe disse: eu também sou um profeta, como tu o és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: trazei-o de volta contigo, para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Leia comigo aí na tela. Ele, porém, mentiu-lhe. Está vendo? Deus falou para o homem de Deus, assim, assim e assim. O rei Jeroboão quis suborná-lo, não aceito. Aí vem um profeta, só que é um profeta velho, e fala para ele: não, um anjo falou comigo. Um anjo disse que era para eu vir atrás de você e mandar você voltar, trazer você de volta para dentro da minha casa, para que você possa comer pão comigo. Mas ele mentiu. Amigos leitores, vocês precisam estar mais agarrados à palavra de Deus verdadeira. Isso aqui. Nós vamos, daqui a um tempo, voltar para a leitura do Novo Testamento, as cartas apostólicas. Em uma das cartas, o apóstolo Pedro ele fala assim: ó, assim como no passado se levantaram falsos profetas, no meio de vocês também se levantarão falsos mestres, que introduzirão doutrinas destruidoras, que não vêm de Deus, mas vêm do coração enganoso. Então, cuidado com esse negócio. Um anjo me falou, Deus me falou. Muito cuidado. Confere. Vê se é o que a palavra diz. Se agarre a essa palavra aqui, ó. Ela é a verdade, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Pode ser quem for, pode ser um profeta velho, pode ter 30 anos de ministério, 40, 70, pode ser bispo, apóstolo, pode ser o padre, pode ser o papa, pode ser um anjo vindo do céu. Se pregar um outro evangelho que seja anátema, amaldiçoado, é o que diz a palavra. Muito cuidado com isso. O profeta, o anjo falou, mas mentiu. E olha o perigo de se desviar da verdade. Olha o perigo. Versículo 19. Assim voltou ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. Ué, parece uma coisa boa. O homem estava viajando, estava com fome. Ah, que bom. Ah, que bênção. Ah, que bênção. Você vai receber pão e água. E sucedeu, enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta, que o trouxe de volta. Então a palavra tomou ali o profeta velho para poder falar com o homem de Deus o que aconteceu. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o Senhor te disse: não comas pão nem bebas água, a tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. Ou seja, você vai morrer no meio do caminho e nem vai ser sepultado no mesmo lugar que seus pais foram sepultados. E sucedeu, depois que ele havia comido pão e depois que havia bebido, que ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. E quando ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho e o matou. E a sua carcaça foi lançada no caminho. E o jumento permaneceu de pé junto a ela. O leão também ficou de pé junto à carcaça. E eis que homens passavam e viram a carcaça jogada no caminho, e o leão de pé junto à carcaça. E eles vieram e contaram isto na cidade.
onde habitava o velho profeta. E quando o profeta que o trouxe de volta do caminho ouviu acerca disso, ele disse: é o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, o qual o rasgou e o matou, segundo a palavra do Senhor, a qual ele lhe falou. E ele falou aos seus filhos, dizendo: selai-me um jumento. E eles selaram para ele. E ele foi e encontrou a sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão de pé junto à carcaça. O leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. E o profeta tomou a carcaça do homem de Deus e o colocou sobre o jumento e a trouxe de volta. E o velho profeta veio até a cidade para prantear e sepultá-lo. E ele colocou a sua própria carcaça no seu próprio sepulcro e prantearam sobre ele, dizendo: ai, meu irmão. E sucedeu, depois de ele o ter sepultado, que ele falou aos seus filhos, dizendo: quando eu estiver morto, sepulta-me no sepulcro no qual o homem de Deus está sepultado. Colocai os meus ossos ao lado dos seus ossos, porquanto se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar em Betel, e contra todas as casas dos lugares altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. No entanto, mais uma vez fez dos menores, mais uma vez fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e este se tornava um dos sacerdotes dos lugares. Qualquer um pode ser sacerdote. Qualquer um que quiser, né? Não é mais quem Deus escolheu, quem Deus chamou, quem Deus separou. Igual hoje. Hoje em dia está assim. Hoje em dia é só chegar lá no Instagram e pegar o nome e mudar assim, ó, e colocar bispo tal, né? Pastor tal. Não tem ordenação, não tem berço na disciplina, não é doutrinado, não tem o conhecimento, não tem o chamado, enfim. É só colocar lá qualquer um. Versículo 34. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra. Então veja, que coisa terrível. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Deus tem misericórdia de todos nós e nunca deixe nos desviar do seu caminho. Colocou aqui a Ivonete. O Sandro colocou: hoje em dia é o que mais tem, falsos profetas. Mais embaixo ele colocou: o povo de Bereia conferia tudo que Paulo falava. Ivonete colocou: aguarde que o pastor Anderson vai comentar. Sobre o quê? Ivonete, qual foi a questão aí que eu tenho que comentar? Então veja, deixa eu te falar uma coisa. Como que nós vamos nos proteger hoje em dia dos falsos profetas? Como que nós vamos nos proteger hoje em dia do engano? Porque quem falou com o homem de Deus foi um profeta. E o profeta, inclusive, disse: Deus falou comigo, Deus enviou um anjo para falar comigo. E prometeu uma coisa boa ainda para aquele homem. Venha comer, venha beber, venha descansar. Como que a gente vai saber? Eu vou falar para você. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, na minha carteira. Ai, que benção. Ai, que benção. Tem R$20 aqui. Eu tenho aqui na minha carteira 2 notas. Ó. Tem aqui 2 notas. Eu vou usar essas notas aqui como exemplo. Vamos finalizar a leitura da Bíblia? No final eu vou falar com vocês. Como que você vai saber o falso profeta e o verdadeiro profeta? Eu vou te ajudar nisso. Só vamos encerrar a leitura aqui, senão fica muito tempo e acaba que a gente estoura muito no horário, na nossa programação. Aguarde aí, vamos seguir. Capítulo 14. Vou fazer uma leitura dinâmica, mais corrida, agora não tem mais tanta coisa assim para interpretar. É mais histórico aqui.
Naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. E disse Jeroboão à sua esposa: Levanta-te, rogo-te, e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como a esposa de Jeroboão, e vai-te a Siló. Eis que ali estará Aías, é isso mesmo, tá vendo? Aías foi aquele profeta, ele vai falar aqui, ó, o profeta o qual me contou que eu deveria ser rei sobre esse povo. O profeta Aías, que falou para Jeroboão que Salomão perdeu, né? O reino dele foi rasgado, 10 partes seriam entregue para Jeroboão. Então o filho dele ficou doente, ele disse para a mulher dele ir até o profeta disfarçada. Versículo 3. E leva contigo 10 pães e bolos secos e um cântaro de mel, e vai-te até ele, e ele te contará o que sucederá à criança. E a esposa de Jeroboão assim o fez. E se levantou, e se foi até Siló, e chegou à casa de Aías. Porém, Aías não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aías: Eis que a esposa de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porquanto ele está enfermo. Assim e assim tu dirás a ela, porque será, quando ela entrar, que fingirá ser uma outra mulher. E foi assim. Quando Aías ouviu o som dos seus pés, enquanto ela entrava pela porta, que ele disse: Entra, tu, esposa de Jeroboão, por que finges ser outra pessoa? Ela respondeu: porque sou enviado a ti com notícias pesadas. Então, ela chegou ali disfarçadinha e Aías falou assim: entra, esposa de Jeroboão. Tá disfarçada, né? Mas eu sei quem você é e eu tenho notícia pesada hoje para você. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltei dentre o povo, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti. Tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos, e que me seguia de todo o seu coração, para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos. Mas tens feito o mal sobre tudo que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses, e imagens derretidas para me provocar a ira, e tens me lançado nas tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei de Jeroboão aquele que mija contra a parede. Você já sabe o que é essa expressão, né? Já falamos outra vez. Tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco, até que todo se acabe. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor falou. Levanta tu, portanto, vai-te à tua própria casa, e quando teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer, e todo Israel pranteará por ele, e o sepultará, pois de Jeroboão somente virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor, Deus de Israel, da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia, Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia. Que digo eu? Há de ser hoje. Essa é a leitura correta. Porque o Senhor ferirá Israel, como um junco é sacudido na água, e ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram seus bosques provocando o Senhor a ira. E ele desistirá de Israel por causa dos seus pecados de Jeroboão, que pecou e fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu, e chegou a Tirza. E quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. E eles a sepultaram,
E todo Israel pranteou por ela, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pela mão do seu servo Aías, o profeta. E o restante dos atos de Jeroboão, como ele guerreou e como ele reinou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Nós ainda vamos ler, né? Crônicas. E os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos, e ele dormiu com seus pais. E Nadab, o seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para colocar ali o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito, porque eles também construíram lugares altos, e imagens e bosques em todo o outeiro elevado e debaixo de toda árvore verde. E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E ele tomou tudo. Ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze e os entregou nas mãos do chefe da guarda, o qual guardava a porta da casa do rei. Veja como desceu o padrão, né? Veja como isso vai mostrando também a diminuição da glória daquele povo por ter se afastado do Senhor. Todos os escudos que Salomão fez eram escudos de ouro. O inimigo roubou todos os escudos de ouro. Aí o próximo rei foi e fez escudos de bronze. Veja como vai sendo diminuído. Até um dia que vai chegar um rei que vai invadir, vai tomar tudo, vai levar tudo, vai destruir o templo, vai... Enfim, mas a glória do Senhor vai se retirar antes. A gente vai ver isso nos textos. Já eu vou ler os comentários e já eu vou falar sobre isso aqui. Ó. Aguenta aí, vamos continuar aqui a leitura. Versículo 28. E assim foi. Quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Os escudos, né? Então, quando o rei entrou, a guarda ergueu os escudos e levaram os escudos de bronze. Ora, o restante dos atos de Roboão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. E ele caminhou em todos os pecados do seu pai, os quais ele havia cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Todavia, por causa de Davi, o Senhor seu Deus, deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém para levantar o seu filho depois dele e estabelecer Jerusalém. Porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo somente na questão de Urias o Heteu, né? Então o texto é justo em dizer, Davi fez tudo de bom, salvo o pecado que ele cometeu com Betseba, e aí por isso assassinou, né? Deu um jeito de matar Urias, né? Fora isso, foi um homem segundo o coração de Deus. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Ora, o restante dos atos de Abias e tudo o que ele fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel,
reinou Asa sobre Judá. Então Jeroboão está lá, reinando em todo Israel. E em Judá, Jerusalém, sempre está se levantando um no lugar de Davi. Porém, esses que estão se levantando, tudo mal, tudo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Certo? Então agora vai falar sobre Asa, versículo 9. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, o seu pai. Até que enfim, né? Veio um que fez o que era reto, o nome dele era Asa. Ele retirou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito. E também Maaca, sua mãe, ele removeu da posição de rainha, porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu o ídolo e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então veja, isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Esses dias eu estava pensando em algumas pessoas que mantêm as suas tradições por causa do pai, por causa da mãe. Gente, devemos honrar os nossos pais, né? Honrar pai e mãe é honrar o seu legado, né? Honrar pai e mãe é trazer orgulho para eles, né? Mas no que diz respeito a um pai e uma mãe que infelizmente serve a outros deuses, como que eu vou honrá-lo, né, entre aspas, nesse sentido? A rainha, a mãe de Asa, Maaca, tinha feito um ídolo em um bosque. Asa destruiu esse ídolo e removeu-la da posição de rainha. Então pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser quem for. Não foi o que Jesus disse? Que veio causar essa certa divisão? E aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, primo, prima, casa, tudo, por amor a ele, não seria digno dele? Então, tem muita gente que ainda é apegada a isso. Ah, mas é porque a minha mãe dizia, é porque o meu pai... Se a mãe dizia e o pai dizia algo que é 100% bíblico e é verdadeiro, amém, vamos seguir. Agora, se não, sabe por quê? Porque às vezes o pai e a mãe não tinham o conhecimento verdadeiro. Não, porque é tradição da família, nós nascemos nessa instituição. Tá bom, a sua mãe estava realmente convencida, o seu pai estava realmente convencido do que o que era ensinado ali naquela instituição, de que aquilo era bom para a família, e que bom, eles estavam pensando no seu bem. Aí o pai e a mãe já faleceu, não conheceram com profundidade a verdade. E aí hoje você conhece, mas... Ai não, mas é porque meu pai, é porque minha mãe. Se o seu pai e sua mãe fossem vivos, falo com todo respeito à memória deles, e tivessem o conhecimento da verdade, eles diriam, meu filho, olha, o pai e a mãe ensinou vocês a andarem nesse caminho, a servirem assim, foi o que nós aprendemos. Mas olha, hoje a verdade nos foi revelada dessa forma. Então, muito cuidado com isso aí. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Asa removeu a sua mãe da posição de rainha porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu seu ídolo e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que seu pai havia consagrado, as coisas que ele mesmo havia consagrado para a casa do Senhor, prata e ouro e vasos. E houve grande guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixasse que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que foram deixados nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão dos seus servos. E o rei Asa enviou para Ben-Hadad, o filho de Tabrimon, o filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, olha só, agora a gente está vendo aqui uma coisa que Asa fez. Asa, diante de um problema, cercado por um inimigo,
ele pega as coisas do tesouro do Senhor para fazer uma aliança com outro rei. Vamos ver essa história. O nome dele é Ben-Hadad. Então Asa enviou para Ben-Hadad os tesouros do Senhor, dizendo, versículo 19: há um pacto entre mim e ti, e entre meu pai e teu pai. Eis que te tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que eles possam partir de mim. Assim, Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos, os quais ele tinha contra as cidades de Israel, e feriu Eljon, acredito que seja assim a pronúncia, Idã, e Abel, Ijon, né? Não é L não, desculpe, Ijon, né? E feriu Ijon e Dan, e Abel, Bet-Maaca e toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isso, que ele abandonou a construção de Ramá e habitou em Tirza. Então o rei Asa fez uma proclamação por todo o Judá: ninguém estava isento. E eles removeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com a qual Baasa havia edificado. E o rei Asa construiu com elas Gebá de Benjamim e Mispa. O restante dos atos de Asa, e todo o seu poder e tudo o que ele fez, as suas cidades e as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? Todavia, no tempo da sua idade avançada, ele ficou enfermo dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai, e Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar. Então, a continuação e os detalhes da história de Asa nós vamos ler lá em Crônicas. Aí vamos ver. A gente vai concluir lá em Crônicas, tá? Essa coisa dele ter feito pacto com outro rei, por que ele adoeceu de uma doença nos pés e morreu por causa dessa doença, a gente vai ver lá em Crônicas. Versículo 25. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no pecado com o qual fez Israel pecar. E Baasa, o filho de Aías, da casa de Sacar, conspirou contra ele, e Baasa o feriu em Gibeton, o qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram o cerco a Gibeton. Bem no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou e reinou em seu lugar. E sucedeu, quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que lhe destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou, e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação, com o qual ele provocou o Senhor Deus a ira, de Israel a ira. Ora, o restante dos atos de Nadab e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, e em todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, o filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, 24 anos, e ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, no seu pecado com o qual fez Israel pecar. Capítulo 16, o último de hoje. Vamos concluir. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: porquanto te exaltei do pó, e te fiz príncipe sobre todo o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e feito o meu povo Israel pecar para me provocar a ira com seus pecados. Eis que removerei a posteridade de Baasa e a posteridade da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. Ora, o restante dos atos de Baasa, e o que ele fez, e o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e lá o seu filho reinou em seu lugar. E também pela mão do profeta Jeú, o filho de Hanani, veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor,
ao provocá-lo à ira com a obra das suas mãos, e ao ser semelhante à casa de Jeroboão, e porque ele o matou. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, 2 anos, e conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens, e ele estava em Tirza, embriagando-se na casa de Arza, o mordomo da sua casa em Tirza. E entrou Zinri e feriu e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa, não lhe deixou nenhum que mija contra a parede. Desculpe, gente, a expressão, tá? Mas é como está na Bíblia. Nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Assim, Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, profeta. Por todos os pecados de Baasa, entre os pecados de Elá, o seu filho, pelos quais eles pecaram e pelos quais ele fez Israel pecar, ao provocar o Senhor Deus de Israel à ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado, ao ouvir dizer, Zinri conspirou e também matou o rei, porquanto todo Israel fez de Onri, o capitão do exército, o rei sobre Israel naquele dia, no acampamento. E Onri subiu de Gibeton, e todo Israel com ele, e cercaram Tirza. E sucedeu, quando Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei, e queimou a casa do rei, e em cima dele, com fogo, e morreu, por causa dos pecados que cometera, ao fazer mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu, ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Gente, eu estou fazendo assim uma leitura dinâmica porque é mais um texto informativo e essa história se repete em crônicas, tá? Os detalhes, você vê que é um homem que conspirou contra o rei, quis reinar ali, depois o povo ficou sabendo, levantou outro como rei, foram lá para tomar, ele não aceitou que tomasse, queimou o palácio com ele dentro, enfim, desculpe a palavra, perdão da palavra, uma desgraça acontecendo em Israel. Por quê? Porque estavam fazendo tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Versículo 21. Depois o povo de Israel foi dividido em 2 partes. Olha que coisa. Então o reino era um só. Aí já estava dividido. De Jerusalém, um nascido descendente de Davi reinando. Em Israel, outro. Aí agora vai se dividir mais uma vez. Ó. Versículo 21. Depois, o povo de Israel foi dividido em 2 partes. Metade do povo seguiu Tibni, o filho de Ginate, para fazê-lo rei, e metade seguiu Onri. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, o filho de Ginate. Assim, Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel 20 anos. 6 anos reinou ele em Tirza. E ele comprou de Semer o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no outeiro, e chamou o nome da cidade a qual ele edificou Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Onri, porém, operou mal aos olhos do Senhor. Ele fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Porquanto ele andou em todos os seus caminhos de Jeroboão, o filho de Nebate, e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar para provocar o Senhor Deus de Israel à ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Onri, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos.
E Acabe, filho de Onri, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. Já era pouco os reis estarem fazendo o que Jeroboão fez. Esse aqui, um dos descendentes de Jeroboão, a saber, Acabe, rei de Israel, casou com a filha de um dos profetas de Baal. Já ouviram falar sobre Jezabel, né? A Bíblia fala muito sobre Jezabel. Até em Apocalipse fala sobre Jezabel. Versículo 32. E ele ergueu um altar para Baal, na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele para provocar o Senhor Deus a ira. O Senhor Deus de Israel a ira. Nos seus dias, Riel, o Betelita, cada nome, né? Nos seus dias, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, filho de Num. Ponto. Graças a Deus. A gente conclui então a leitura de hoje, seguindo o nosso plano de 365 dias, onde teremos lido a Bíblia toda. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então a palavra do Senhor tinha falado ao homem de Deus: faça assim, assim, assim. Vem um falso profeta e diz: faça assado, assado e assado. E o homem de Deus acredita, porque o profeta velho diz: é um anjo que falou comigo, incorre em um erro e é punido por isso. Aí eu falo para vocês: como saber? Como não cair no conto do falso profeta? Eu tenho 2 notas aqui e eu vou explicar isso para vocês. Vou te dar um exemplo. Deixa eu só ver aqui os comentários de vocês. Ah, tá. A Ivonete disse que a pergunta que a senhora Remédios fez foi querendo saber a intenção do falso profeta ter feito isso com o homem de Deus. Então, o texto não diz com clareza, né? O texto não diz. Mas o que eu percebo? O que eu percebo na leitura? Que aquele velho profeta, porque ele era um profeta velho, ele não tinha mais revelações, ele quis se aproveitar do homem de Deus. Por quê? Porque o texto vai nos dizendo... Por que dá para a gente entender? Eu não posso afirmar, tá? Não posso afirmar com certeza. Mas por que a gente consegue entender? Por causa do contexto. Então, o que o narrador vem dizendo para nós? Que os filhos do profeta velho disseram tudo o que aconteceu. O que aconteceu? Que um homem de Deus foi lá, vindo de Judá, que ele falou isso, isso, isso e isso, que o altar foi rachado no meio, que a cinza caiu, que o braço do rei ficou ressequido, depois o homem de Deus orou e o braço voltou ao normal. Então aquele profeta velho percebeu que realmente aquele homem de Deus poderia beneficiá-lo de alguma forma. Ele é um homem de Deus, deixa eu trazer ele para minha casa. Muito provável, o texto não diz, que realmente ele tinha alguma intenção em fazer algum pedido para o homem de Deus, porque naquele tempo, quando as pessoas traziam um homem de Deus para dentro da sua casa, sempre era para ser abençoado. Lembra de Abraão? Quando viu os 4 homens, né, que era o Senhor e mais 3 anjos, o que Abraão fez? Fica aqui, não saia daqui, eu vou preparar pão, vou preparar água para servi-los. Ló fez a mesma coisa. Enfim, toda a Bíblia mostra isso. Toda a Bíblia. Então, onde um homem de Deus passava, ele era convidado para entrar com a intenção de que seria uma bênção para aquela casa. Então, o texto não diz com clareza, mas entendendo todo o pensamento bíblico, posso dizer para você que o profeta velho, ele tinha a intenção de colher alguma bênção com aquilo. Ele não queria o mal,
do homem de Deus. Tanto é que ele fica muito condoído com aquilo, ele vai atrás do cadáver do homem de Deus, ele enterra num jazigo deles, da família, e fala para os filhos, quando eu morrer eu quero ser enterrado junto com ele. E ele diz, ai, o homem de Deus, ele lamenta por aquilo que aconteceu. Ele tinha uma intenção, entre aspas, boa, mas ele mentiu, né? Ele mentiu. Deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão falando. Por isso que é bom o nosso ambiente da plataforma Renovação da Mente, que aí vocês vão poder fazer pergunta, vai abrir a câmera, o microfone, a gente vai estar mais à vontade. É em tempo real, né? Não tem essa demora de comentar, de escrever. Vai ser muito bom a gente estar lá na plataforma. Quem quiser, claro, né? Deixa eu ver aqui. O Sandro falou aqui, com a leitura, com a interpretação, com o pastor Anderson, fica mais difícil ser enganado. Deus abençoe sempre. Amém, meu irmão. É isso. É isso, Sandro. Então acontece o seguinte, ó. Eu tenho 2 notas aqui, de R$10. Como você vai saber qual que é a falsa e qual que é a verdadeira? Se eu disser para você que uma das duas é falsa, como você vai saber? Comente aí, coloque alguma coisa aí nos comentários. Como você vai saber qual das duas aqui ó, é falsa e qual que é a verdadeira? Tem 2 notas ó, de R$10. As duas estão escritas o número 10. R$10, ó, tá escrito aqui, ó. R$10, R$10. Mas qual que é a falsa e qual que é a verdadeira? Como saber qual é a falsa e qual é a verdadeira? Comente aí alguma coisa. Sandro tinha falado aqui, na Bíblia está escrito assim, Jesus Cristo falou, não deixe que ninguém vos engane. Exato, Sandro. Medita na lei do Senhor Jesus Cristo de dia e de noite. A falta de conhecimento é a razão do sofrimento do povo. Ó, o Vaguinho falou, verificando. Ótimo, Vaguinho. Excelente caminho. Como saber aqui, então, qual é a falsa e qual é a verdadeira? Verificando, ok. Carlos Alberto colocou, analisando. Sandro foi mais detalhista, disse, estudando a verdadeira. A Cleusa colocou, geralmente, a que tem um fio preto é verdadeira. Então, você está vendo? Que mais? Examinando a nota. Exatamente. Então, veja. Como eu vou saber qual é a falsa e qual é a verdadeira? Gente, eu só sei qual é a falsa e qual é a verdadeira porque eu conheço bem a verdadeira. Eu sei que a verdadeira tem um fio preto, ó. Quem colocou aqui? A Cleusa. Então, eu coloco contra a luz. Não sei se vai dar para vocês verem. E, ó, tá vendo um fio preto aí? Aí, ó. Eu coloco contra a luz. Ó. Vou colocar uma luz atrás, ó. Ó a luz. Tem um fio preto. Como mais eu vou saber? Ela tem uma marca d'água. Se você colocar contra a luz, você vai ver um 10. Tá vendo? Não, você não vê o 10 aqui, ó. Bem nesse dedo. Vou colocar contra a luz. Viu aí que apareceu o 10, ó? Ó. Ela tem um número de série aqui, ó. Ela tem um número de série. No rosto aqui da estátua, bem pequenininho tem as letras BC, Banco Central. Tem um papagaio, ó. É um papagaio? É um papagaio. Marca d'água também. Você não consegue ver, mas se você colocar a luz, você vê. Olha, o papagaio apareceu, ó. Então, presta atenção, olha para cá. Como que eu sei qual é a falsa e qual é a verdadeira? Conhecendo bem a verdadeira. Porque quando eu pegar a falsa, eu vou olhar e falar, ah, não, essa é falsa. Por que é falsa? Porque não tem a marca d'água, porque não tem a fita preta, porque não tem o número de série. Gente, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Como você vai saber se o que estão falando para você é falso ou verdadeiro? Somente conhecendo bem a verdadeira. Você precisa conhecer bem a palavra.
Porque parece igual superficialmente, mas quando você se aprofunda, aí você sabe. O falso profeta diz, foi um anjo que falou isso para mim. O que o homem de Deus tinha que fazer? Não, peraí, quem falou para mim foi Deus. Por que Deus não falou comigo? Então eu não vou, primeiro eu vou consultar o Senhor. Ele não era um homem de Deus? Ele não ouvia a voz de Deus? Ele cedeu e foi sem consultar o Senhor. Não, a palavra, o que Deus falou para mim foi isso, isso, isso e isso. Eu vou seguir. E se o Senhor aparecer para mim lá na frente e falar, por que você não voltou lá para a casa do profeta velho? Senhor, o Senhor disse para mim que não era para eu voltar. Ah, mas foi eu que tinha enviado ele. Então tá, se foi o Senhor que tinha enviado ele, o Senhor me perdoe, mas o Senhor não tinha me falado nada, eu estou obedecendo a tua palavra. Então você só vai saber se é verdadeiro ou falso se você conhecer o verdadeiro. Amigos leitores, durante esse ano, você vai conhecer muita coisa da Bíblia, mas eu quero dizer para você, olha a grossura desse livro. Olha a grossura. Tem muita coisa aqui para a gente estudar. A leitura com a interpretação é boa? É excelente. Excelente. Mas se você quiser ter profundidade, conhecimento, se você quiser estudar, vai exigir de você mais esforço. E é por isso que eu estou te chamando para a plataforma Renovação da Mente, porque lá nós vamos estudar. Me manda uma mensagem agora no WhatsApp, dizendo que você quer fazer parte da plataforma e eu vou te colocar no grupo de espera. Só por lá vai ter acesso a essas aulas gratuitas, tá bom? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.